Começando o programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais. De todas as formas eu chego aí pertinho de você, lhe mantenho sempre muito bem informado, mas em especial sempre com um convidado e um tema de extrema relevância para você que nos acompanha diariamente. Aqui o programa Muito obrigado por você aceitar o convite para vir tomar um café comigo. É uma honra. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que te agradeço, tá? Pelo convite de vir falar aqui no teu programa, de participar dessa conversa, assim como por ter me ajudado na escolha do tema, que é um assunto extremamente relevante para a mulher e que esse assunto ele precisa de informação para que a paciente ela conheça os sintomas e tenha uma adesão ao tratamento. Então, através do teu programa, a mulher vai poder ter essa informação e pensar se ela precisa de algum acompanhamento. Então, Que bom, doutora. eu que te agradeço. Que bom, e eu queria lhe dizer que eu não gostei porque nós vamos direcionar para as mulheres. Eu queria maltratar os homens. Porque é um ponto que eu acho relevante, né? Antes de falarmos sobre o tema, doutora, é a importância do homem ter conhecimento, do companheiro, né? Ter Claro. o conhecimento desse fato, né? Claro, isso sim. Porque há, de fato, uma mudança nas mulheres, né? Ou não? Muitas mudanças, muita alteração na vida dessa mulher, que ela precisa estar do lado de um companheiro que entenda o processo de tudo que ela está passando para ser compreensivo e não ser um fator a mais de problema para aquela fase. Em melhorar, a bichinha vai piorar, né? Então tem que fazer primeiro uma consulta com o homem. Né? Vem cá. Ou pelo menos assim, na consulta o esposo tá presente. Isso já ajudaria um monte. Puxa primeiro ele, briga, puxa a orelha. Que homem é bicho sem vergonha. Bom, homem não gosta de atrapalhar. Não, mas eu acho, é uma forma, a minha interpretação, e a senhora me corrija porque eu não sou da saúde e tal. Mas o que eu acho assim, que o homem, ele não tem conhecimento, talvez, alguns, não sei, dependendo do momento, de que a mulher está passando por aquele momento. Talvez nem ela ainda esteja sabendo e já está passando, né? Então, ele não sabe, de repente cria-se um atrito sem necessidade. E hoje é tão difícil conversar. Sabe, como advogado, eu vejo que tudo se resolve dialogando. Uhum. Mas aí percebe-se essa indiferença entre o casal por um momento, que começa a acontecer, e não conversam, né? Sim. Principalmente assim, porque tem que conversar desde o início, né? De passar a informação das mudanças e ela falar abertamente para ele. Às vezes ela não entende o que está passando e aí vai somando e passando o tempo e aí quando o casal vê, eles já estão há tanto tempo nesse ato que assim, a conversa, o diálogo, como você falou que poderia ser resolvido, ele foi adiado a ponto que essa conversa ela fica difícil, né? Cada vez mais difícil. Me diga uma coisa, essa questão a mulher percebe alguma coisa quando está entrando nesse processo do climatério e toda mulher necessariamente passa por essa fase? Assim, eu vou fazer uma definição. Do tipo que é esse climatério, né? Diga exatamente, lá. Assim.
às vezes a gente percebe que no meio da população leiga, né, quem não é médico, acaba confundindo menopausa, climatério, perimenopausa. São coisas assim, elas estão interligadas, mas não é a mesma coisa. Então, assim, o climatério é uma fase, tá? Tem a fase da infância, tem a fase da adolescência, tem a fase do menarque, que é a fase reprodutiva da mulher, e tem o climatério, que é essa fase que fica lá, vai acompanhar a senilidade, né? Então, o climatério é uma fase que ele vai ali dos 45 aos 65 anos, né? A menopausa é um ponto isolado, é a data da última menstruação, tá? Então, para quem é médico, é ginecologista, sabe que a menarca é a primeira menstruação. A menopausa é a última menstruação. O climatério, ele vai desde antes dessa última menstruação até 60, 65 anos. Quer dizer que ela continua menstruando, porém, já no climatério, assim? Sim. Isso sim. 45, a mulher está entrando no climatério, mas ela ainda está menstruando. E ela, quando você vai abordar isso com ela no consultório, você já pode pensar em algumas medidas para melhorar alguns sintomas. Ela, não, mas eu ainda estou menstruando, doutora. Mas isso não quer dizer, ela está na fase de climatério. Então, a mulher independente, quem nos acompanha agora, ela já tem que começar a pensar independente de estar ou não menstruando. Sim, sim. Entre 40 e 45 anos, ela já tem que ter o acompanhamento de fatores de risco, de algumas doenças que vão surgir nessa fase, rastreio de câncer, que é comum nessa fase. Então, assim, a última menstruação, ela é só um ponto isolado, né? E a perimenopausa são quando você começa a ter sintomas. Aí chama perimenopausa, porque o climatério inicialmente, essa fase inicial do climatério, é quando começa a haver a falência ovariana, né? Porque os ovários que produzem o estrogênio, que durante a fase reprodutiva da mulher, ele está trabalhando, ok. Então, quando chega ali, 40, 45, ele vai começar a trabalhar menos e vai parar. Vai trabalhar menos, estou cansado. Cheguei na minha fase. Isso. E aí, quando isso começa, é o climatério. Mas isso não quer dizer que naquele dia vai ser um dia pontual, vai ser um momento pontual que eu vou parar de menstruar, eu vou começar a ter sintomas. Não, é uma fase. Então, o meu hormônio vai começar a diminuir, eu vou começar a perceber os sintomas, eu vou parar de menstruar. Não é uma coisa assim, tudo de uma vez, tudo junto no mesmo momento. É apenas, a última menstruação é apenas um referencial ali. Para você dizer, agora você entrou na menopausa. Até porque ela não sabe qual é o último dia, ela vai saber quando não vier a menstruação do próximo mês, né? Então, para você falar que uma mulher está na menopausa, ela tem que estar em amenorreia, que é a ausência da menstruação, 12 meses ininterruptos. Então, a gente diz que é um diagnóstico retroativo, né? Sim. Então, eu só vou... ela vai ficar 12 meses sem menstruar, esses 12 meses ininterruptos, e aí é que eu vou falar para ela, agora você já está na menopausa, tá? Após a última 12 meses, está certo. Bem colocado, né? São muitos pontos delicados e a mulher deve estar sempre atenta, né, doutora? E como a senhora disse, esse período é um período delicado, né? De buscar. Exatamente. Doutora, pode dizer assim, de buscar doença? Não é porque pode existir, né? Não, é de se cuidar para evitar a doença, né? É a prevenção, Isso, porque assim, quando ela entra nessa fase, depois de 45, 50 anos, aumenta o risco de doença cardiovascular, né? Então, é nessa hora que a mulher tem que cuidar do peso, porque ela aumenta mais de peso nessa fase. Então, ela tem que controlar o peso para não se somar
os fatores de risco para a doença cardiovascular. É nessa hora que ela tem que ter uma alimentação saudável, atividade física regular, parar de fumar quem fuma, não fazer uso de bebida alcoólica. Alguns cânceres também eles são mais frequentes nesse período, então ela tem que fazer rastreio. Ela fica fragilizada. Poderia dizer assim. Não é que ela fica fragilizada, é que assim, naquele momento os estudos mostram que algumas doenças elas são mais comuns. Então, é o momento de eu evitar que essas doenças aconteçam. Ou as que são de rastreio, como câncer de colo de útero, câncer de mama, eu fazer o rastreio com frequência de forma que eu identifique o quanto antes para que eu possa fazer o meu tratamento o quanto antes e ter a cura, né? Então, na verdade, ao invés de a mulher se enxergar num período de fragilidade, não. Ela tem que tomar posse dessa fase para ela correr atrás e ela evitar que essas coisas aconteçam. E é possível, né? Nos dias atuais, a senhora enxerga que isso vem melhorando, as mulheres vêm melhorando em termos de conhecimento, através dos meios de comunicação, das publicidades, das formas como são ditas essas informações, isso vem melhorando? Vem melhorando muito, por mais que a gente, assim, sempre está buscando melhorar cada vez mais, mas a gente, primeiro, assim, vou te dar um exemplo. No século XVII, assim, 28% das mulheres chegavam nessa fase de climatério e menopausa, né? No século XX, esse percentual já foi para 75%. Então, a gente acredita que no século XXI isso vai chegar próximo de 100%. Essas mulheres, elas estão envelhecendo, né? Porque elas se cuidam mais, elas procuram mais assistência. Então, isso é que está fazendo com que elas vivam mais, né? E tem até um estudo brasileiro que foi feito por regiões, né, do país, e ele foi feito até online. E ele mostra que, assim, eu dei uma olhada até na região Nordeste, que em torno de 42% dessas mulheres responderam que elas têm alguma informação do assunto, climatério e menopausa. E 51% tinha alguma informação sobre terapia de reposição hormonal. Então, assim, por mais que a gente está sempre querendo mais mulheres informadas sobre os sintomas e a terapia, mas eu não acho que está assim também tão ruim, né? Elas estão procurando. Mas que precisa cada vez mais tomarem conhecimento, sim. Até porque são jovens que estão chegando também, né? Sim, e assim, os sintomas do climatério, eles afetam a qualidade de vida da mulher. Afetam? Muito, muito. E assim, uma mulher de 45, 50 anos, hoje, ela é uma mulher jovem? Sem dúvida. Ela é uma mulher jovem. Então, ela quer ter uma vida normal, ela não quer parar ali, né? E se eu procuro ajuda para contornar essa fase, então eu posso prolongar, isso, deixar que essa parte, assim, a senhorinha, ela se estenda um pouco mais, entende? E eu não estou falando isso, não é nem de uma forma assim, preconceituosa com senhorinha, não. É porque quem está nessa fase de climatério, essa mulher de 45, de 50, 55 anos, ela sabe que a cabeça dela está jovem, a cabeça dela está a todo vapor, ela consegue trabalhar, ela quer sair, ela quer passear, ela quer ficar com os filhos, ela não quer se sentir assim, aquela coitadinha que está ali num canto, que não tem disposição, irritado, né? Sem dúvida, Eu me lembro no passado recente que um homem ou uma mulher com 50 anos já era um idoso, né? Grave, assim, já num estágio avançado, né? E hoje nós temos pessoas aí com 80, 90, vivendo bem, né? Sim. Dado os cuidados, principalmente das mulheres, né, doutora? Isso porque o homem só vai quando a mulher pega pelo braço. Mais, e diz, você vai. É. Ou leva e quando chega lá, diz, não, é porque hoje tem uma consulta para você. Eu não sabia. Me pegou de surpresa. Mas me pegou de surpresa, né? Mas isso é bom. Mas o climatério, ele vem... porque se falava muito em menopausa, né? Uhum.
Mas o climatério, a expressão climatério, ela vem digamos assim, se tomando corpo há pouco tempo, né, doutora? Sim. Eu sei que existe há tempos idos, mas assim, de disseminação das informações. Sim, eu acho que exatamente pelo que eu te falei, como a expectativa de vida da mulher aumentou bastante, então, assim, foi necessário identificar as coisas que incomodavam essa mulher e tentar uma saída, né? Porque a gente só é tendencioso a encontrar uma solução quando existe o problema, Sim, né? sem Então, assim, dúvida, ela chega a mulher no teu consultório, doutora, eu vivo indisposta, eu tenho insônia, eu estou irritada, eu não quero ter relação o mundo está sexual. azedo. Então, assim, eu penso, mas não pode ser assim. Então, eu acho que a partir daí é que instiga a gente a procurar o que é que a gente pode fazer para melhorar. Muito bem. Qualidade de vida, condições melhores para você continuar uma vida leve, saudável, é se cuidar bem, como disse a doutora Érica Laura aqui no nosso programa. E o nosso tema é climatério. Para você que não conhece ou para você que pretende conhecer mais, acompanhe o programa Café com Leite. Eu vou fazer uma pequena pausa. Justo, né? Água, por favor. A produção preparou um cafezinho especial. A senhora aceita? Sim, claro. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, climatério? É simples, você fica ligado e vai saber muito mais no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje de forma muito especial, falando sobre climatério com a nossa doutora Érica Laura, ela que é médica ginecologista e obstetra aqui no programa Café com Leite. Aqui eu peço permissão para falar com você, com a minha queridinha, ó, Café com Leite em revista. Linda essa revista, né? Linda não é a capa, só a capa, né? Linda, gostoso de ler é a matéria, o conteúdo. Torne-a como uma revista de cabeceira, tá? Aqui nós temos matéria, inclusive, de saúde. Nós temos de direito, de empreendedorismo, de história, muita coisa bonita. Ela é feita para você. Mande pegar o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Para você que reside fora, manda uma mensagem aí nas nossas redes sociais, a produção vai enviar para você gratuitamente. Você não vai pagar nada por isso, ela é feita para você. Doutora Érica. Doutora, a senhora falou algo no bloco anterior e me chamou assim a atenção, né? Porque, de qualquer maneira, a senhora falou que a mulher também perde até o desejo sexual. Isso. E, de fato, isso acontece nesse período do climatério? Não é só na menopausa, não? Não, em toda fase do climatério. Aqueles sintomas, todos eles são do climatério. Então, assim, o que marca inicialmente que a mulher está entrando na fase perimenopausa começa com a irregularidade menstrual, né? E quando eu falo a irregularidade, não é só a ausência de menstruação. Que chama mais a atenção da paciente, ela chega no consultório, não, mas eu estou menstruando até mais, esse mês está vindo mais, porque é o que acontece inicialmente. A irregularidade... Já é um indicador, então, né? Isso, exatamente. O sintoma inicial é essa irregularidade, e ela começa com os ciclos se tornam curtos, depois é que esse ciclo vai se tornando espaçado, né? Às vezes ela chega a menstruar até 2 vezes no mês. Aí depois entra na fase que vai falhando a menstruação. E aí começa insônia, irritabilidade, folgachos, que são os calorões, que ela, assim, é uma demora ali de 3 a 5 minutos, mas se ele acontece à noite, ela já não dorme bem. É bem irritante, né?
Desestrutura a qualidade de vida. Isso aí. Porque quem não dorme bem, no outro dia está cansado e tem as atividades para fazer, né? E é uma coisa que incomoda bastante para ela, né? E essas pessoas que são passando por esse período, lógico que não tendo um dia seguinte maravilhoso, um dia tranquilo, isso atrapalha até muitas vezes das mulheres que trabalham, né? Exatamente. Também, né? No desempenho, Também, né? No desempenho, desempenho né? dela no trabalho, na relação dela com os filhos, com o marido, porque fica irritada, então tudo parece muito grande, é mais tendenciosa à depressão, tem ressecamento vaginal, o que dificulta também a relação sexual por dor, né? O desejo sexual hipoativo, que é a falta da libido, né? Síndrome geniturinária, que é uma irritação na bexiga, que ela tem a impressão de que está sempre com vontade de fazer xixi. Assim, são vários os sintomas, né? Eu acho Memória. já que a senhora falou, eu vou lhe provocar exatamente essa questão, digamos, o problema das relações, né? Eu acho que isso que afeta mais as relações familiares, né? Exatamente E isso. não é um querer, é bom saber que não é um querer dela, não né? é um querer. E somado a isso, geralmente essa mulher nessa fase, ela já está numa relação que já vem de muito tempo, né? Vamos supor, quando você chega ali 45, 50 anos, às vezes você já está casada há 20 anos com a mesma pessoa. E entra num comodismo, entra naquela convivência que já está desgastada, que se irrita, que não tem uma boa conversa. Somado a isso, tem os sintomas dela, né? E aí vira um estopim. E esse cuidado deve-se ter de ambas as partes, exatamente para ver, aí vamos lá para o processo de separação, né? Provoca-se uma separação porque as discussões, os problemas, a ausência de desejos sexuais, afasta as pessoas, cria atrito, enfim. Exatamente. Assim, é tanto que no consultório eu sempre abordo assim, sobre irritabilidade, né? Você sempre foi uma pessoa irritada ou você percebe que agora piorou? Porque às vezes também você tem 3, 4 filhos e o mundo caindo na sua cabeça, você tem que sair trabalhar, chega em casa, tem que botar tudo em ordem. Então, assim, aí é uma irritabilidade que é justificada pelo estresse, né? Mas você percebe que é uma coisa assim, que você não era assim. Você tá... A mulher percebe? Percebe, assim, os sintomas, você começa a pensar, mas eu não era assim, sabe? A indisposição que antes você tinha... Você era disposta, fazia atividade física, cuidava de casa, estudava, lia uma coisa, já memorizava. Você começa a perceber assim, parece que eu esqueço um pouco quando eu leio, eu não me sinto tão disposta, estou cansada, eu não tenho ânimo assim, porque se tu vai... Isso tem ciclos, ela sente 2, 3 dias e depois volta ao normal e depois sente novamente ou... É um ato Isso contínuo? é variável, sabe? Os estudos até mostram que, assim, quem tem TPM geralmente costuma apresentar mais sintomas de climatério. Porque até no início você me perguntou, toda mulher vai ter sintomas? Não são todas as mulheres que vão ter sintomas. Muitas vão ter, mas algumas não vão ter. Algumas vão chegar no consultório e vão dizer, não, eu vim fazer o acompanhamento, mas eu não tenho nada, eu não tenho calorão, eu não tenho insônia, eu não tenho irritabilidade, eu não tenho alteração para fazer xixi. Nada me incomoda. Tudo bem. Então, essa paciente, assim, ela precisa acompanhar, como eu falei, para doenças cardiovasculares e rastreio de câncer. Mas terapia, não necessariamente. A terapia é para paciente que tem sintomas, né? Que a maioria tem. E uma vez detectado ou constatado os sintomas, vamos para os cuidados ou é uma fase que ela precisa passar na vida dela? Não. Não. Ela não precisa passar isso. E assim, eu vou até falar assim bem de frente para dizer, nós não precisamos sofrer durante essa fase. Nós estamos assim, eu falo nós porque eu me incluo nessa fase. Sim. Assim,
a sua cabeça tá ok, você se acha capaz de fazer tudo. Por que que eu vou aceitar isso? A informação, o conhecimento, assim, pode parecer assim um jargão, mas isso, assim, isso é poder, isso te liberta, a informação. Porque durante muito tempo foi demonizado essa coisa de terapia de reposição hormonal, de tratamento durante o climatério, mas hoje isso já foi esclarecido. Os riscos que antes eram apontados, eles já foram esclarecidos, que isso foi um estudo que foi feito e que ele foi feito com todas as mulheres, independente da idade. Então, assim, muitas mulheres, elas foram introduzidas no estudo, elas já tinham mais de 60 anos, elas já tinham doença cardiovascular estabelecida, não foi a terapia que fez aquilo, ela já tinha, tá? Então, por isso que a gente fala assim, para a terapia medicamentosa, o ideal, principalmente a terapia de reposição hormonal, né? Ela tem que ser feita na janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? É ali nos primeiros 10 anos do início dos sintomas e antes dos 60 anos, né? Isso para a terapia de reposição hormonal. Mas para as outras queixas dela, existem outras alternativas. E a reposição hormonal seria uma forma de equilíbrio ou de tratamento? É uma forma de tratamento que, assim, mais à frente eu vou entrar nessa parte de tratamento contigo. Tem os sintomas específicos que me fazem indicar para essa paciente ela precisa de reposição hormonal. Isso não quer dizer que toda paciente vai precisar. E para a reposição hormonal, o que é que eu tenho que botar na balança? Ela tem que ter indicação e ela não pode ter contraindicação, né? Se eu tenho essas duas informações aqui no prontuário da minha paciente, ela precisa, porque ela tem os sintomas que a terapia vai ajudar. E ela não tem nenhuma contraindicação, então com a terapia eu não vou fazer nenhum mal para essa paciente, ela pode fazer tranquilamente. No advento do ingresso nesse processo do climatério, doutora, a senhora disse que passa-se por um momento delicado e, consequentemente, a qualidade de vida da mulher, bom, se ela não tiver cuidado, né, vou lembrar, pode afetar de forma significativa. Mas a senhora falou também que tem alguns sintomas, alguns indicadores que podem levar essa mulher a, talvez, foi assim que eu entendi, me corrija, as mulheres, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, por exemplo, né, que tem problemas de doenças, enfim. Tendência, assim, porque às vezes você pode não identificar o que você está sentindo dentro daquele contexto, né? E aí você associar que uma saída que não é a saída, sabe? Porque nesse momento que a mulher está nessa fase de climatério, é a fase que, assim, ela tem que ter uma vida saudável, que é o que vai... Em todas as fases a gente precisa ter. Mas nessa fase especificamente, o que é que eu te falo? É assim, tu vai somar fatores de risco, né? Então, assim, por exemplo, a mulher que fuma, a gente sabe o malefício do cigarro em toda a fase da vida. Só que, assim, como eu te falei, nessa fase, ela tem mais tendência, ela tem mais tendência de desenvolver doença cardiovascular, infarto, AVC. O cigarro, ele vai ser um fator a mais, né? Então, assim, se eu já tenho por si só, vamos supor, a mulher com 50 anos, por si só o fato dela já estar nessa fase da vida, ela tem o risco. Se ela fuma, ela está somando riscos, né? Tornando mais agressivo o risco. Exatamente. Né? E a bebida alcoólica, por que eu enfatizo? Porque, assim, por muito tempo, a terapia de reposição hormonal, ela foi demonizada pelo risco de trombose, risco de câncer de mama. E, assim, a pessoa às vezes não faz a terapia porque tem o preconceito, mas ela fuma e ela bebe regularmente. A bebida alcoólica,
ela é responsável, como fator de risco, a bebida alcoólica, ela tem 4 vezes mais chance de desenvolver um câncer de mama do que com a terapia de reposição hormonal, eu comparando os dois. Então, assim, eu não vou usar hormônio, mas todo final de semana eu bebo sexta, sábado e domingo. E aí, assim, eu tô... A informação liberta, né? Eu saber dos riscos, então eu penso, é melhor eu fazer a reposição e ter uma vida saudável do que eu fazer uso de bebida alcoólica regular. Saindo dessa linha do uso da bebida alcoólica ou do tabagismo, de outros, ou algo que impacta de forma mais agressiva, nós enxergamos hoje um mundo mais, digamos assim, mais light no quesito prática de exercício, academias e ciclismo, ou seja, a prática do exercício. Assim, isso aí ajuda? Muito, muito, muito. Assim, não tem como você iniciar uma abordagem para uma paciente de climatério sem que ela saia do teu consultório sabendo que a partir dali, ela pode não aceitar os medicamentos, mas dieta saudável. Não estou falando assim, ser rigorosa, estou falando de alimentação saudável. Atividade física regular, mesmo que seja uma caminhada, mas que ela seja regular, no mínimo 30 minutos por dia. Cessar tabagismo e etilismo, ela tem que sair assim, pelo menos com isso na cabeça. Com isso na cabeça. Né? E é até que a morte o separe. Muito bem. Não tem, vou fazer dieta pro São João, eu tá bem. Não. A alimentação saudável nessa fase da vida que tu tá, ela é tua rotina. Cuida da tua vida e viva melhor, só saber fazer, né? Vamos beber mais água? Vamos. Por favor. Obrigada. Cafezinho, doutora? Sim. Por gentileza. Muito bom. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema climatério? É simples, você fica ligado, nosso intervalo é rápido e nós temos muito mais a conversar com a nossa convidada, a doutora Érica Laura, aqui no programa Café com Leite. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Divulgue os meios de comunicação da nossa região nas suas redes sociais, compartilhe. Afinal de contas, aqui nós temos profissionais brilhantes e nós temos o interesse em que você divulgue para que a gente possa chegar mais longe com as informações, construindo novas ideias, novos objetivos, levando conhecimento para as pessoas. E o programa Café com Leite tem essa função, porque só convida personalidades. E hoje comigo aqui a doutora Érica, ela que é médica, ginecologista e obstetra, aqui abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre climatério. Esse período lá, após os 40, acontece tudo, viu? Os médicos que passam aqui, os profissionais que passam aqui, dizem que tudo acontece depois dos 40, até usar óculos, tudo acontece. E as mulheres, como não é diferente nesse quesito aí na questão do climatério, se já começam a entrar ali, a ser suspeita de que está ou não, Sim. o que ela deve fazer, quem ela deve buscar, ela deve já procurar um médico ou ter mais cuidado com o seu dia a dia, com a sua rotina, o que é que ela deve fazer? Assim, voltando para a parte das alterações clínicas, então, pelo risco das doenças cardiovasculares, então, se ela não é hipertensa, ela tem que passar a verificar essa pressão para ver se não está alterando. Às vezes, eu recebo pacientes no consultório que falam assim,
Doutora, eu queria fazer um exame para ver como é que tá meus hormônios, para ver se eu tô na menopausa. E assim, eu sempre explico assim, não é esse exame que você precisa fazer. Porque esses hormônios eles vão estar alterados, porque a idade a partir dos 40 e mais à frente ali 50, 51, que é quando ela geralmente ela vai parar de menstruar. Então, a falta da menstruação associada à idade, a gente já entende que esses hormônios eles vão estar baixos. Então, não faz muito sentido eu pedir, porque vai ser um gasto para você e para mim ele vai ser óbvio, que eu já sei que ele vai estar alterado. Mas após os 45 é importante fazer exames para ver como é que está o colesterol, como é que está triglicerídeo, glicemia, para ver se não está desenvolvendo um quadro de diabetes. As doenças da tireoide, elas podem surgir nessa fase também de climatério. Realizar esses exames em estando alterados são indicadores de que tem alguma coisa errada. Que você tem que corrigir, porque lembra para não somar os fatores de risco cardiovascular. Então, se o meu colesterol está alto, ele se torna um fator a mais. E a mulher que já é cardíaca, já tem problemas cardíacos? Aí ela tem que ser mais rigorosa ainda com a dieta, atividade física, ver se não precisa iniciar até uma medicação para corrigir esse colesterol, porque a ideia é que a gente não some fatores, né? Então, nessa fase, além de anteriormente ela já ter a indicação de fazer a mamografia e a citopatologia oncótica, o preventivo, nessa fase ela não pode esquecer, ela tem que continuar fazendo regularmente. Né? A partir dos 50 anos, aumenta o risco de câncer coloretal, então ela tem que fazer essa investigação também de câncer, ou através da pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou com a colonoscopia, tem que ser investigado. A mamografia e o citopatológico, como eu te falei. Mais à frente, se ela não tiver fator de risco para osteoporose, ali por volta dos 65 anos, ela precisa investigar osteopenia, osteoporose. Né? Se ela tiver algum fator de risco para osteoporose, tem que ser investigado antes. Doutora, o processo do climatério demanda esses indicadores, porém não tem nada envolvido a dores, não? Se ela sente dores, alguma dor em algum lugar específico, não. Eu digo assim porque sempre que as doenças silenciosas são mais agressivas, fala-se, né? Uhum. Então, assim, quando ela entra nesse processo que é uma transformação, que é uma fase que ela vai ter que superar, ela sente alguma dor ou ela sente apenas esses sintomas? Assim, falando de câncer, a dor, assim, não vai, tem alguns sintomas que a gente procura mais, se ela não está fazendo esse rastreio, né? Então, assim, ela sente um nódulo na mama, uma coisa, porque hoje a gente fala assim, o autoexame, a gente não orienta no intuito de ela diagnosticar um câncer, mas pelo menos para ela conhecer a mama após o período de menstruação, e quando surgir alguma coisa diferente, ela pensar, não, mas isso aqui eu não tinha. Né? O câncer de colo de útero é um sangramento anormal, ou ela já está na menopausa, ela não é mais para estar sangrando, e ela sangra durante a relação sexual, tem uma secreção com odor forte, então são esses sintomas assim, de forma mais rápida para falar, né? O câncer coloretal, tem sangue nas fezes. Pode ser de um quadro de uma doença hemorroidária? Pode, mas pode ser por causa de um tumor. Então, assim, é mais nesse sentido, né? Me diga uma coisa, feito isso, já que ela vai ter que passar por esse processo dessa fase, digamos assim, do climatério até ir chegar à menopausa lá, eu te pergunto, tem como tratar, tem como se ter uma vida saudável, tem como se ter um cuidado específico para evitar doenças, como a senhora falou?
Assim, tem como a gente fazer algumas terapias para que ela possa passar por essa fase sem perder a qualidade de vida, né? Então, assim, como eu falei anteriormente, eu vou falar novamente porque é importante para tudo. Dieta, atividade física regular, sem fumar, sem beber. Daí eu vou abordar o que é que incomoda essa mulher, porque também não é tudo que incomoda a mesma pessoa. Porque a terapia de reposição hormonal, ela é muito bacana. Essa terapia eu reservo para aquela paciente que tem os fogachos, que tem a síndrome geniturinária, que é esse desconforto do xixi, que tem dor durante a relação sexual. Ela é muito beneficiada. E eu tenho que excluir as contraindicações, né? Essa paciente ela não pode ter contraindicação à terapia de reposição hormonal, senão ao invés de ter um benefício, eu vou estar prejudicando a vida dela, né? Então, e pode ser direcionado, eu tenho insônia, então a gente pode ver alguma coisa para melhorar o sono. Ou eu tenho queda de cabelo, ressecamento na pele, você pode ver como se ela precisa repor alguma vitamina, um cálcio. Por quê? Porque depois que ela entra nessa fase que passa dos 50 anos, ela vai tender a uma fragilidade óssea, né? Por isso que investiga a osteopenia e osteoporose. Então, nessa fase, ela tem que consumir mais cálcio, tem que ver como é que está a vitamina D, e aparando então passa a ser as talvez arestas. uns cuidados assim, eu diria que multidisciplinar, né? Porque envolve Exatamente. outros profissionais, né? Exatamente. Assim, envolve todos, porque é direcionado para aquilo que te incomoda, né? Não adianta, toda paciente que chega no consultório, eu prescrevo terapia de reposição hormonal para todo mundo. Não. Doutora, isso é um detalhe importante que eu vou te perguntar, e eu sempre pergunto aos profissionais de saúde. Por exemplo, uma reposição hormonal, ingerir um medicamento lá, beber algum medicamento, sei lá, porque deu certo para a doutora Érica, vai dar certo ali para Maria? Não. Não faça isso. Não faça isso em hipótese nenhuma. Então, as vias de administração. Se tem sintomas de desconforto na relação sexual, a gente analisa o que é melhor, se pode ser feito via vaginal. Pode ser feito via transdérmica, pode ser feito via oral. Mas isso eu vou analisar tudo. O que é melhor para você. Tá? Então, o que é bom para uma mulher não quer dizer que serve e que cabe em todas. Cuidado, não queira economizar não, né? Não. Aproveitar o restinho de medicamento. Tem que ter a avaliação médica e aí você vai olhar o histórico dessa paciente, a história clínica dela, os fatores de risco que ela pode ter para colesterol elevado, triglicerídeo, câncer, doença hepática. Tudo isso eu tenho que estar em mãos antes de orientar a terapia da paciente, né? É importante a gente ter o conhecimento de protocolos que já são usados, que têm estudos robustos que mostram a segurança daquela terapia, para você informar a paciente e ela se sentir segura na adesão do tratamento, né? Porque o que é que faz uma consulta ter sido bem realizada? É a minha paciente sair do meu consultório entendendo o que é que eu falei para ela e entendendo como é que ela vai realizar o tratamento. Não adianta ela chegar e eu falar... E sair com aquelas regras, né? Aquelas, não fumar. As quatro, sim, são os pilares. Os pilares, assim, né? Até Vamos repetir aí, diga aí. Dieta, atividade física regular. Não é aquela, no domingo eu vou passear no parque. Não, é regular, todo dia. Cessar tabagismo e etilismo. Isso aí. Etilismo, exercício físico, tabagismo e alimentação saudável. Né? 4 pilares. Exatamente. E quando eu falo alimentação saudável, eu volto a enfatizar. Assim, eu sei que muita gente fala, mas assim, para você ter uma alimentação saudável é caro. Não, eu não estou falando daquela dieta das coisas mirabolantes, não. Eu estou falando do comum mesmo. Trivial, o que todo mundo era acostumado a comer antes e que foi tirado da mesa da gente, colocando industrializados, né? É o natural mesmo, é saudável. Doutora, eu aprendi um negócio assim,
assim, não, você deixe, evite desembalar e aproveita descascar, mais ou menos assim, né? O que está saudável é o que você descasca mais e desembala menos, né? Certo, certamente. Olha aí, dá para ter uma alimentação saudável por aí, né? Sim, é só você substituir. Tá certo, né? tá certo. Doutora, mas tudo isso faz com que as pessoas, cada vez mais as mulheres em si, tomem momentos como esse, né? Com que as mulheres tomem outras medidas e melhorem cada vez mais a sua qualidade de vida. E quando se fala de qualidade de vida, se envolve também a questão familiar no quesito exatamente as relações com os seus filhos, com a família de um modo geral, né, doutora? Exatamente. E assim, eu quero só abrir um parêntese aqui, Leite, assim, para as pacientes que já têm o histórico de câncer de mama, que eu já recebi paciente assim, então, devido ao histórico do câncer de mama associado à quimioterapia e radioterapia, muitas vezes essa mulher ela já entra na menopausa, mesmo que ela, vamos supor, ela tem 40, 42, e ela descobriu o câncer e ela fez quimio e rádio. Então, na maioria das vezes, essa mulher, por conta do tratamento, ela vai entrar na menopausa, né? E ela vai ter os sintomas. Então, assim, isso também, por mais que essa mulher ela não possa fazer terapia de reposição hormonal, mas tem outras alternativas para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, né? Tem medicações naturais, tem antidepressivos, que eles não são usados no intuito com a dose de antidepressivo, mas com o intuito de diminuir esses sintomas vasomotores, que são os sintomas que causam fogacho. A acupuntura é excelente, assim, tem vários estudos que mostram que é muito bom para reduzir esses sintomas. Então, tem uma saída também para ela, sabe? Não precisa ela pensar, porque eu tive, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer terapia de reposição hormonal. Não precisa se precipitar também. É só ter os cuidados devidos, né, exatamente. É sempre aprendendo cada vez mais, né, doutora? Tão bom esse programa, tão bom conversar, tão bom aprender, tão bom estudar, tão bom absorver conhecimento. Doutora, nossa conversa está maravilhosa e eu acho que isso aí dá para a gente estender mais uns 2 ou 3 programas. Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. A gente volta já, tá bom? Combinado. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido. Voltaremos. Gente, obrigado aí pelo carinho. Eu falei que era rapidinho, já estamos de volta, já tomei um cafezinho, já bebi uma água, mas agora eu quero agradecer aqui a doutora Érica, ela que abrilhantou o nosso programa com muita maestria. Doutora, muito obrigado, de forma muito especial. Eu quero você mais vezes aqui para a gente tomar um cafezinho. Foi muito boa a nossa conversa. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Volto mais vezes, tá bom? Eu que te agradeço, tá? É um prazer imenso, assim, ter participado do teu programa e poder informar um pouco ao teu público feminino sobre esse tema. E quando quiser, me convida que eu retorno e posso falar de outros temas também. Que bom. Muito obrigado, sucesso. Que Deus te abençoe. Obrigada por você também. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, também da sua audiência. Mandar um abraço aqui para a dona Zuleika Silveira, lá no bairro Romeirão, Marleide das Pedrinhas, Cleide, seu esposo, na cidade de Barbalha, compadre Nelson e Fátima, sua esposa. Muito obrigado pela audiência. Luzimar Alto da Penha, no Crato, João José, na Rua do Cruzeiro, Débora Ferreira, no João Cabral, Simone Barbosa, no centro de Barbalha. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, e o nosso compromisso de segunda a sexta-feira é com você que nos acompanha. Agora, aos domingos, às 23 horas, o programa Café com Leite tem a edição nacional. Beijo a todos, fiquem com Deus e que